Bom dia, meus queridos. Hoje é segunda-feira, nós começamos mais uma semana. Hoje é 6 de novembro. E o tema do nosso devocional de hoje vai ser: quem não pode resolver o seu problema não precisa saber dele. Desistir de orar e de acreditar é dar mais crédito à nossa compreensão do que à vontade do Pai. Meus queridos, a passagem hoje que nós vamos estudar da Bíblia vai ser 1 Samuel 1, a partir do 9. Ana pede um filho. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Ele e o sacerdote estavam sentados na sua cadeira na porta da tenda sagrada. E aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E ela fez uma promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei por ti por toda a minha vida e ele não cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. Então a Ana respondeu: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Eu estou desesperada. Eu estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Eu vou contar um breve resumo do que acontece depois, porque eu sou muito curiosa e, do outro lado aí eu gostaria de saber o que aconteceu. E o que acontece, no versículo seguinte? Ana, ela se abre com seu marido, com Eucana, mas ela ainda assim continua em oração. Eles têm relações e o Senhor responde à oração de Ana, e aí ela engravida no tempo certo. Jesus concede a ela um filho, aí ela dá à luz a um filho que ela coloca com o nome de Samuel. E aí Ana, ela cumpre a promessa dela com o Senhor. A gente tem muito para poder aprender com essa passagem, meus queridos. Muitas vezes as coisas elas não ocorrem na nossa vida como nós gostaríamos e a gente acaba sendo tomado por um forte sentimento de tristeza, de melancolia. E aí nessas horas é comum a gente compartilhar, se abrir, desabafar a nossa dor com pessoas que a gente tem intimidade, ou até mesmo com gente que a gente não tem nenhuma intimidade. E o pior, a gente às vezes acaba em externalizar a nossa dor e desabafar em postagem de redes sociais. A gente vai lá no Twitter desabafar, a gente vai lá no story do Instagram desabafar, a gente tira a nossa foto do WhatsApp e vai lá no story do Instagram e escreve um monte de baboseira lá. E a gente acaba deixando as janelas do nosso sofrimento abertas para um monte de gente, às vezes que não tem nem intimidade, que não pode resolver o nosso problema, e até para pessoas que não querem de fato o nosso bem, que se comemoram, que se alegram com a nossa tristeza, com a nossa angústia. O que a gente tem para poder aprender com Ana? Ana, ela parou de chorar com quem não podia resolver o problema dela. Mesmo que existia uma pessoa que amava ela muito, que tinha muita intimidade com ela, que era o marido dela, ele por si só não conseguia resolver o problema dela, porque eles até poderiam ter relações, eles poderiam ter uma atitude meio para poder chegar a um ponto final, a um resultado final em comum, mas se não fosse da vontade de Deus, aquele filho ele não viria. E tanto que a palavra de Deus diz que no momento certo, Deus abençoou Ana com um filho. E o que a Ana faz? Ela parou de se queixar com o marido dela e ela passa a ser adotada da motivação correta e para de desabafar com quem não tem a capacidade por si só de resolver o seu problema, E ela entende que não adiantava ela chorar pro marido dela, e aí ela vai orar em silêncio. Ela dobra o joelho dela e vai orar em silêncio. Ela vai pedir para a pessoa certa. Ana, ela escolheu chorar com o Senhor.
Ela escolheu confiar o seu problema com aquele que podia mudar todas as coisas da vida dela. Então, meus queridos, seja seletivo ao escolher com quem você compartilha suas frustrações. Porque, infelizmente, nem todos que consolam você estão felizes para comemorar suas vitórias. E se for, meus queridos, para poder chorar nos ombros de alguém, desabafar, chore para o Pai. Pois somente Ele tem o poder de mudar a sua vida e a sua realidade. Pare de agir na horizontal. Quando eu digo agir na horizontal, é desabafar, despejar os seus problemas num irmão comum. Ah, Marina, mas aí eu não vou poder nunca mais desabafar, colocar para fora, não vou poder desabafar, fazer minha terapia, colocar para fora com meu psicólogo. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas saiba ser seletivo com as pessoas com as quais você compartilha os seus problemas. Aí começa a agir na vertical. O que é agir na vertical? É de cima que vem o nosso socorro. Então começa a clamar a Deus. E aí, repito, clamar a Deus. Sabe por quê, meus queridos? Quando a gente vai abrir ter essa atitude na horizontal de abrir com um irmão próximo nosso, abrir em rede social, a gente acaba caindo na besteira de reclamar. O que eu já disse em episódios anteriores? Reclamar é clamar 2 vezes para sua vida. Automaticamente, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente está passando por uma aflição, e a gente toma a atitude de nos abrir por uma outra pessoa, e normalmente, se essa pessoa ela tiver como resolver o nosso problema, ela não vai deixar a gente reclamar, porque ela já vai vir na sequência como solução. Ela vai falar, não, aqui, ó, acalma seu coração, acalma seus pensamentos, a gente pode resolver dessa forma. Você não cai nem na atitude de reclamar. Quando você vai se abrir, desabafar com uma pessoa que ela não consegue resolver os nossos problemas, vai vir lá do outro lado, não. Foda, né? Eu sou essa pessoa. De algum tempo para cá, eu peço muito a Deus sabedoria, discernimento, eu peço muito para que Ele me use como instrumento dele aqui na Terra, para que Ele coloque as palavras certas na minha boca, para que Ele coloque os sentimentos certos no meu coração e os pensamentos certos na minha cabeça, para que, se por um acaso uma pessoa vier para poder me pedir uma palavra, vier para poder me pedir um conselho, vier para desabafar, que eu saiba orientar ela e dizer as palavras corretas para ele, que eu não permita que ela reclame. Só, meus queridos, que eu nem sempre fui essa pessoa. Às vezes eu não era aquela pessoa que eu não sabia o que eu falava. Eu só falava, é foda, né? Eu respondia só isso. E resolvi o problema da pessoa? Não. E aí a pessoa acabava caindo naquela reclamação, que era clamar 2 vezes, e aquela situação, o que já estava ruim, acabava se intensificando e ficando pior. Então, meus queridos, não olhe para o seu redor em busca de uma saída. Olhe para o alto, pois os céus eles já estão abertos acima de você e Deus está pronto. Ele está pronto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é 24/7 para poder ouvir o seu clamor. Ore ao Pai e Ele escutará você. Meus queridos, sabe aonde que é o lugar de abrir e de mostrar as nossas fraquezas e de mostrar as nossas feridas e de colocar tudo para fora e de clamar? É no nosso íntimo, é no nosso quarto de joelhos com o Senhor. Ai, mas Deus ele não tá me dando nenhuma resposta, as coisas não estão saindo da forma como eu quero, parece que Deus não tá me ouvindo. Comece a mudar a sua oração. Comece a pedir a Deus a você sabedoria, tranquilidade. Peça a Deus para que Ele tranquilize o seu coração, tire a ansiedade do seu coração, para que você saiba esperar o tempo certo, ou para que você abra os seus olhos e tenha discernimento de entender que a vontade do Senhor para sua vida ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Comece a pedir a Deus para que os planos de vocês estejam alinhados. E para que Ele tire, arranque essa ansiedade do seu coração, esse desespero de querer as coisas para ontem. Nós, quando eu falo nós, é as pessoas da minha geração. Eu tô com 30 anos, tá? E aí as pessoas da minha geração e dessas gerações das pessoas mais novas que eu. Nós já viemos de uma geração que eu falo que é a geração fast. A gente consegue tudo muito rápido, muito depressa. O que eu quero dizer com isso?
A gente consegue se comunicar agora, nesse momento, com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo em segundos. A gente liga para ela por FaceTime ou pela chamada de vídeo do WhatsApp, a gente consegue conversar com essa pessoa em questão de segundos. A conta dela atender o telefone lá. As informações hoje a gente tem na palma da nossa mão. A gente abre o nosso celular, vai lá e dá um Google, a gente consegue ter essa informação. Eu ainda, a minha infância, eu ainda vim da época da enciclopédia, que a gente tinha que usar aquela Barça, aquela enciclopédia, aquele trambolhão, com aquele monte de livro que a gente tinha que pesquisar. Dava um trabalho enorme para fazer trabalho da escola. E aí eu tinha que ter um pouco mais de paciência de acessar a informação. E aí logo em seguida vem a internet. E essa informação ela começa a vir de uma forma muito rápida. E por óbvio que o meu cérebro ele foi treinado a então ter essa informação rápida. Eu saí daquele desconforto de ter que procurar e de buscar as informações de uma forma mais demorada, que era lá na Barça, para poder ter as informações de forma rápida na internet. Isso a gente acaba levando para tudo na nossa vida. Porque como o nosso cérebro ele fica treinado a ter muito rápido, a fazer contato com as pessoas de uma forma muito rápida, a ter informações de uma forma célere, ele quer tudo dessa forma também. E aí quando tem coisas que a gente precisa de passar por um processo de lapidação, que a gente precisa de passar por um processo de preparação para poder receber aquilo e viver aquilo, a gente acaba entrando em angústia, acaba entrando em ansiedade. Por quê? O nosso cérebro ele não foi preparado para poder esperar, para poder passar pelo processo. Porque tudo que nosso cérebro precisa de informação a gente consegue de uma maneira muito rápida, muito ágil, muito fácil. Por que eu vou ter que parar para poder esperar agora? Então, meus queridos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais uma semana que se inicia, obrigado por mais um dia, obrigado por nos permitir acordar, obrigado por nos permitir respirar, andar, falar, ouvir. Paizinho, obrigado pela nossa família, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso automóvel, obrigado pela nossa casa, obrigado por tudo, Pai. Paizinho, no dia de hoje, peço a você discernimento, sabedoria, Pai. Pai, dai-me sabedoria para que eu passe a tratar os meus problemas de forma vertical, que eu passe a tratar os meus problemas apenas contigo, meu Pai. Que eu passe a me abrir somente contigo, meu Pai. Tira essa ansiedade do meu coração, esse desespero, esse imediatista de querer as coisas para ontem, Pai. Dai-me tranquilidade, serenidade, sopra no meu coração, sopro da serenidade, da calmaria, Pai. Dai-me confiança, Pai, para que eu possa confiar em Ti, que a Tua vontade sempre vai ser boa, perfeita, agradável, que o Teu tempo é o certo, Pai. Que eu tenha discernimento de entender quando eu estiver passando pelo processo de lapidação, Pai. Porque a lapidação do diamante, ela é uma lapidação dolorosa, e que eu tenha discernimento e sabedoria para passar por esse processo, que eu não desanime no processo, meu Pai. Pai, dai-me cada dia mais confiança e que os meus planos, sonhos e objetivos e todos os sonhos que Tu plantaste em meu coração, que eles estejam alinhados com o Teu, Pai. Amém, amém, meus queridos. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Vamos espalhar o bem. E nos vemos amanhã novamente. Fiquem com Deus.